Dando continuidade nessa nossa aula agora, nós iremos fazer aqui o nosso barco, como vocês podem notar. Então, o que eu vou fazer novamente, vou sair para o segundo layer, assim. E como é que eu vou modelar? Vou dar um Shift A e acionar aqui o nosso cubo. Vou dar um S, assim, desse jeito. Dando o nosso S, eu vou dar um SY, assim. E um SX, assim. Vou aumentar o SX, assim. Vou pressionar 5.1 desse jeito. Vou entrar no Edit Mode. Vou selecionar essa parte aqui. Vou pressionar 1 novamente para ter a vista lateral. Vou esticar essa nossa parte até mais ou menos aqui. Depois, o que eu vou fazer? Vou dar um E. Vou puxar essa parte até mais ou menos aqui em cima, assim. Vou dar outro E. Vou puxar essa parte mais ou menos em cima, aqui novamente. Vou dar um RY assim para rotacionar nessa base. Assim. Vou dar um E novamente. Vou puxar um pouco aqui. E vou dar um RY assim. Puxar até mais ou menos aqui. Mais ou menos. Vamos dar aqui continuidade dando um RY assim. Dando um SX assim. Então vou dar um E novamente até aqui. Como vocês podem notar. Depois vou entrar em Edit Mode. Vou dar um controller aqui no centro. Vou entrar na opção do Wireframe aqui, lembrando que vocês podem entrar pressionando Z. O que eu vou fazer agora? Vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face, vou pressionar B, eu vou desenhar toda essa parte onde eu quero selecionar. Vou ativar X e apagar aqui as faces, assim. Depois, virei até aqui nos modificadores, assim. Add Modifier, assim. Mirror Modifier, assim, como vocês podem ver. Depois vou ativar aqui o Clipping, assim. Vou entrar no Edit Mode, vou pressionar A 2 vezes, assim. Vou puxar até mais ou menos aqui para juntar, como vocês podem ver, assim. Então, tendo essa base aqui, o que eu vou fazer a partir de agora? Vou pressionar 5, assim. Vou entrar no Edit Mode. Vou selecionar toda essa base aqui. Mais ou menos aqui. E aqui. Vou pressionar I. Vou pressionar E, vou dar um SC assim, como vocês podem ver. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z. Vou pressionar I de primeira aqui. Vou dar um SZ assim, desse jeito. Depois vou pressionar 5.1. Seleção por aresta, vou selecionar essa aresta e vou elevá-la até aqui. Como vocês podem ver. Depois vou pressionar 5. Entrar na seleção por face, vou selecionar essa face aqui. Depois, o que eu vou fazer? Vou pressionar 3, 5, assim. Então, vou pressionar E, assim, e vou puxar essa parte até mais ou menos aqui na lateral, assim. Vou pressionar 5. Depois, vou elevar essa base até mais ou menos aqui. Vou pressionar E novamente, vou puxar para cima aqui, assim. Vou pressionar RX, assim. RX, assim. E, vou elevar um pouco. Vou pressionar RX, assim. Depois, o que eu vou fazer? Vou pressionar E novamente, assim. Desse jeito, como vocês podem notar. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou selecionar essa face, vou pressionar X faces, assim. Aqui, 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 aqui e aqui. Vou pressionar X faces também. Então, o que eu vou fazer agora? Seleção por aresta. Vou selecionar essa aresta aqui. Assim, assim, aqui. Selecionar toda essa parte aqui. E vou puxar até mais ou menos aqui. Através do clipping, como vocês podem notar, assim. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Vou selecionar, entrar na seleção por face. Vou selecionar todas essas faces aqui, das laterais. Vou pressionar E. Vou puxar até aqui. Depois vou projetar aqui o nosso mirror no eixo X, no eixo Y também, para surgir aquela outra parte, assim. Eu vou puxar até aqui, assim. Vou dar um RZ, assim, para rotacionar. Vou dar um E novamente. Vou puxar até aqui, assim. RZ, para rotacionar aqui. Assim.
como vocês podem notar. Vou pressionar S para diminuir a escala assim, SZ um pouco assim. Como vocês podem notar, eis aqui o nosso barco assim. Depois eu vou desenhar necessariamente as bordas, essa parte aqui. Vou dar um S completo, vou puxar até aqui. Vou puxar até mais ou menos aqui. Vou dar um S completo novamente, assim. SY aqui. SZ aqui. Ctrl R2, assim. Ctrl R, Ctrl R aqui, Ctrl R aqui. Seleção por face, vou selecionar essa face e essa. X faces, assim. Seleção por aresta, vou selecionar essa aresta e essa. Faces, assim. E vou juntar essas partes aqui. Para juntar essas partes, como é que eu fiz? Eu pressionei F, assim. Essa parte, essa parte, essa parte, F, assim, como vocês podem notar. Então, puxando essa parte para cima, vou ativar aqui essa cor aqui. Então, vou dar um Shift D, vou dar um RZ 180 graus, assim. Vou colocar essa base aqui, assim. E o que eu vou fazer a partir de agora? Vou dar um Shift A e adicionar um cubo. Vou dar um SZ total, assim. Depois vou dar um Ctrl R2, assim. SY, puxar até aqui. Seleção por face, vou selecionar essa face, puxar até mais ou menos aqui. Assim. Vou dar um S completo, assim. RZ 90 graus, assim. Puxar até aqui. Abaixar. Assim. Virei até aqui. Vou texturizar, assim. Vou dar um S novamente. Vou dar um RX, assim. Vou puxar até aqui. E vou posicionar aqui nessa parte aqui. A parte onde eu criei. SX, assim. SX. Assim. Depois vou dar um Shift D. Vou dar um RZ 180 graus, assim. Vou puxar essa base até mais ou menos aqui. Depois vou selecionar essa parte aqui. Vou puxar um pouco para a lateral, assim. Como vocês podem notar. Então o que eu vou fazer a partir de agora? Vou selecionar tudo isso. Selecionar C. Vou clicar C. Selecionar isso tudo. Vou dar um M. Puxar até aqui. Vir até aqui. Puxar. Posicionar aqui à frente. Dar um S, assim. Desse jeito. Posicioná-lo aqui. Assim. O nosso barco. Depois vamos dar um Shift A e vamos adicionar um plane, assim. Adicionando esse plane, vamos virar aqui no Add Modifier, assim. E viremos até aqui no modificador Ocean, aqui, oceano, aqui. Como vocês podem ver. Depois vou dar um S, assim. Desse jeito, aqui. Vou entrar na visão da câmera pressionando 0, assim. Vou posicionar essa parte um pouco aqui. Sair dessa visão. Eu vou ajustá-la diretamente aqui. Vocês podem notar. Ajustá-la um pouco aqui. Deixa eu tirar aqui essas linhas. Deixa eu ver. E ó, assim. Então, posicionado essa parte aqui. Eu vou ver até aqui nos modificadores. Vou até alterar algumas coisas. Nesse modificador Ocean. No Scale. Vou alterar um pouco também a escala. Assim. Deixa eu ver. Temos aqui a profundidade também. Para vermos um pouco de waves. Já pode ser assim. E o alinhamento pode ser desalinhado assim. Deixa eu ver. Aqui aumentar também o tamanho assim. Podemos alterar aqui um pouco como é que eu posso dizer, o poder do mar assim.
assim, yeah. Colocá-lo mais ou menos aqui. Como vocês podem ver, vou elevar um pouco aqui, desse jeito. Então, vou selecionar essa parte aqui, vou abaixar um pouco até aqui. Selecionar essa parte aqui, abaixar um pouco até aqui. Selecionar essa parte e abaixar um pouco até aqui. Assim. Vou dar um RX 90 graus, assim. Vou colocá-lo ao lado daqui do nosso barco. Aqui. Assim. É bastante simples, já terminamos aqui a nossa modelagem pessoal. Então nas nossas próximas aulas iremos passar direto para a nossa texturização. Se você conseguiu chegar até aqui, tá de parabéns. Se você ainda não conseguiu chegar, é simples, você só tem que repetir as aulas para pegar tudo. Então, sem mais demoras, vamos até a nossa próxima aula.